Olá! Um projeto que está sendo analisado aqui na Câmara permite que municípios vizinhos se juntem para realizar obras de infraestrutura que beneficiem a região. Atualmente, o Estatuto da Cidade permite operações em conjunto apenas dentro do limite do município, com participação de proprietários e investidores. Eu converso agora com o deputado Saulo Pedroso, do PSD de São Paulo, que é o relator do projeto na Comissão de Desenvolvimento Urbano. Olá, deputado. O senhor, então, é o relator na comissão. Já tomou alguma decisão? Já tomei, sim. Obrigado pelo convite, oportunidade de falar sobre um tema importante, né, que são as obras que envolvem aí não só um único município, mas os municípios limítrofes, né, os vizinhos, municípios que são conurbados com outros municípios. De fato, sou o relatório desse projeto, que tem o objetivo de resolver esse problema através da criação de uma associação. Eu já tomei a decisão, analisando inclusive a questão da constitucionalidade e da legislação já existente. Esse tipo de objeto pode ser tratado dentro de uma instituição, né, já hoje reconhecida pela legislação, criada pela legislação, né, prevista inclusive na Constituição Federal, que são os consórcios. O objetivo dos consórcios é justamente você poder contemplar municípios que têm interesses comuns, né, demandas, desafios, seja em relação a obras que têm interferência, né, em dois ou mais municípios, ou serviços públicos, né, que você, às vezes, um município pequeno tem dificuldade financeira de poder dar solução ou buscar uma qualidade de serviço no mercado pela falta de capacidade financeira de contratar e, às vezes, consorciado com outro município, seu poder de compra fica melhor através do consórcio. Então, você consegue enfrentar, seja uma obra, seja uma ação, seja um serviço público de responsabilidade dos municípios. E aí o meu posicionamento foi no sentido, então, de rejeitar o projeto, apesar dele ser louvável, do objeto ser interessante, porque já tem previsão na legislação, através da criação dos consórcios, né, de você, então, resolver as demandas que envolvem dois ou mais municípios aí, através da personalidade jurídica adequada, que são os consórcios públicos. Então, o senhor achou desnecessário existir uma nova lei com mais um... enfim, que teria, no fundo, o mesmo objetivo. Que trata do mesmo assunto, né? Aliás, a legislação, inclusive, existe também legislação que permite a criação de associação pública para você, de dois ou mais municípios, né, que se associam para discutir questões temáticas, científicas, problemas sociais, mas de uma maneira mais conceitual, né? Quando a gente tem como objeto uma ação, uma obra, um serviço público que lá no espaço físico necessita da participação de mais de um município, do município limítrofe, do município vizinho, acontece muito isso com as regiões que são conurbadas, né? As grandes regiões metropolitanas, os municípios que às vezes ao longo do tempo se consolidaram. Ou seja, várias cidades uma ao lado da outra. A região urbana de uma muito próxima à região urbana da outra, e você, inclusive, quando faz através de um consórcio, né, a contratação em uma escala maior em relação à quantidade de serviço que será contratado, você consegue, através desse poder de contratação, fazer a aquisição num preço mais acessível, num preço melhor. Às vezes, as cidades pequenas, aconteceu muito isso quando, por exemplo, foi transferida aos municípios a responsabilidade de manutenção na iluminação pública. Os grandes municípios têm um parque de iluminação grande, então o poder de contratação dele acaba permitindo que ele consiga fazer a contratação com êxito, com qualidade, de maneira acessível em termos de valor no mercado, mas os pequenos municípios não. Então aconteceu muito dos municípios se consorciarem, né, para dar solução a esse problema, que era um problema comum entre todos, né, e o consórcio, né, instituído pela Constituição Federal, regulamentado, ele é a personalidade jurídica, ele é o caminho aí adequado, legal, para que a gente possa, então, atender o objetivo da legislação, que, como eu disse aqui, louvável a intenção da deputada que fez a proposta da criação da associação, mas o caminho legal adequado, né, e já tem, então, no nosso ordenamento de legislação uma
uma regra, né, que estabelece qual é o formato de solução para as obras e para as ações que envolvem 2 ou mais municípios. O senhor pode detalhar como é que isso acontece hoje em dia em termos de exemplos, dando exemplos, assim, em quais tipos de... O senhor falou, por exemplo, da energia elétrica. Quais outros tipos de serviços? Olha, eu vou trazer, inclusive, o exemplo da época em que eu fui prefeito. Fui prefeito por 8 anos, fui também presidente. Foi prefeito de Atibaia, né? De Atibaia, em São Paulo. Isso. Fui presidente de um consórcio que tinha como objeto, por exemplo, disponibilizar para os municípios consorciados equipamentos para manutenção em vias não pavimentadas. Mas onde é que acontece muito a operação consorciada? No sistema de... Ou seja, o que a gente chama de estrada de terra. Isso, basicamente. Mas isso não é muito comum. O que é muito comum são o transbordo do lixo. É muito comum os municípios trabalharem de maneira consorciada, como eu disse aqui, os municípios pequenos principalmente. O que é transbordo do lixo? Quando o município faz o serviço de coleta porta a porta nas residências, leva para uma central de triagem e dessa central de triagem você é obrigado a dar uma destinação ambiental correta que geralmente vai para um aterro. E muitos municípios não têm aterro. E às vezes o aterro ele está próximo. O aterro sanitário está próximo. Ele só tem lixão, né? Isso, mas que por legislação tem impedimento, né? Então, exatamente. A destinação ambiental correta ela é feita de maneira consorciada por vários municípios pequenos, porque quando eles contratam o volume somado, por exemplo, do lixo de todos os municípios, você tem um poder de compra melhor, porque você está contratando em escala. Um outro serviço que acontece muito... Ou seja, fica um pouco mais barato também. Isso. O serviço, como eu disse aqui, de manutenção de iluminação, o serviço de saúde, né? Hoje já tem muito consórcio formado para disponibilizar equipe médica para os municípios que fazem adesão àquele consórcio específico que oferece serviço de saúde. Qual é o objetivo do... Quando a gente fala consórcio, dá uma impressão de ser uma coisa privada. É necessariamente... pode ser uma parceria público-privado, ou é uma coisa que pode ser pública, privada? Como é que é isso? Nesse caso, nós podemos ter o consórcio de municípios que... Quando se constitui o consórcio, tem o objetivo de atacar uma demanda, um problema específico, e isso tem que estar previsto na constituição do consórcio, né? E você pode ter também um consórcio formado por privados que participam dos processos de licitações, né, de contratação de serviços públicos, como uma concessão de transporte coletivo, por exemplo, ou qualquer outra concessão, uma concessão de aeroporto, por exemplo, onde empresas se consorciam, né, através dessa personalidade jurídica para poder participar de um processo de licitação, de contratação e administrar então, aquela concessão. Então, no ambiente público é muito comum o consórcio de municípios e o consórcio de empresas para acabar aí atendendo um objeto que está sendo colocado, um serviço que está sendo colocado no mercado pelo poder público e que geralmente permite a possibilidade do consórcio pelo tamanho do impacto não só financeiro, necessidade de investimento em relação àquela concessão ou aquele serviço que está sendo licitado, mas a necessidade de você poder aglutinar expertise. Né? Às vezes é uma concessão que demanda investimento, é uma concessão que demanda conhecimento em tecnologia, demanda, vamos citar um outro exemplo aqui, a questão do saneamento. Né? As PPPs, as concessões de água, de esgoto ou de água e esgoto. Geralmente você permite a operação por consórcio, porque você traz ali fundo de investimento que traz recurso, traz o operador do saneamento, né? E traz também tecnologia. Então, são vários players, cada um com conhecimento, uma expertise, para poder atuar naquela concessão e resolver, dar solução, alcançar o objetivo, né, do serviço público que está sendo licitado pela administração, seja municipal, estadual ou federal. Bom, na comissão onde o senhor é o relator, de qualquer forma, os deputados vão ter que analisar o seu parecer, que é pela rejeição. Isso. Né? Então, vamos ver o que vai acontecer. De qualquer forma, pode ser que a própria deputada autora do projeto ache que a associação traz algum tipo de vantagem em relação ao consórcio. Mas é que... Vamos ver, né? Não, mas eu digo, há essa possibilidade. O objetivo ele é muito interessante, porque visa resolver problema que envolve 2 municípios ali, 2 ou mais municípios. Mas como é que o senhor acha que vai ser nessa comissão?
na de Finanças e Tributação e na Constituição e Justiça. Se for o caso do seu parecer não for aceito, não ser aceito. Se o parecer não for aceito, eu acredito que pelo fato do assunto já ser tratado por uma legislação muito clara e objetiva em relação à solução, aquilo que o objeto da proposta de lei tenta atingir, a Comissão de Justiça ela vai acabar analisando a legalidade, né, a constitucionalidade. Eu fiz uma análise de mérito ali e já aproveitei também para fazer uma avaliação e aprofundar a questão da legalidade, né? Mas, como eu disse aqui, a proposta ela é louvável. O senhor já falou que está na Constituição, ou seja, já se adiantou em relação à CCJ. É isso. Tá bom, deputado. Vamos ver o que vai acontecer. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Eu conversei com o deputado Saulo Pedroso, do PSD de São Paulo, que é relator do projeto que permite que municípios vizinhos se juntem para realizar obras de infraestrutura que beneficiem uma determinada região. Ele já vai dar o parecer dele contrário ao projeto. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever ou compartilhar esta edição do Palavra Aberta, que fica no YouTube da Câmara. Até mais.